Olá a todas e a todos. Eu vou gravar essa aula sobre projetos de impacto social. O nome da disciplina que eu criei lá, quando tive a oportunidade de oferecer um tópico especial, é Laboratório de Criatividade e Projetos de Impacto Social. Foi um desafio para mim, para falar dessas duas temáticas, principalmente porque a noção de laboratório de criatividade é um pouco diferente da noção que vocês têm, principalmente alunos e alunas de publicidade, da figura do criativo, né? E trabalhando com uma linguagem não sexista da criativa, da pessoa que trabalha em criatividade e em publicidade. Eu trouxe essa disciplina inteira voltada para questões de autoconhecimento, de desenvolvimento ou descobertas de habilidades que todas e todos temos, mas que não compreendemos muitas vezes, bem como também das nossas fraquezas, né? Em que situações nós podemos entender que somos fracas e fracos e podemos melhorar essas fraquezas ou pelo menos admiti-las. Numa equipe dizer, se eu não consigo fazer, não consigo, então não sou boa nisso. Porém, eu sou boa naquele outro aspecto, naquele outro trabalho bem. E cada um, conforme vocês vão amadurecendo, cada uma também vai percebendo que é muito claro que a gente faz muito bem, com gosto e com felicidade, e também é muito claro que a gente tenta fazer e nem sempre vai alcançar um bom resultado. Isso é bem importante, né? Ter essa clareza, inclusive para que a gente saiba se apresentar de forma que a gente não se engane e também não engane quem está pedindo para a gente fazer uma tarefa, seja um trabalho ou algo assim. E os projetos de impacto social são projetos que vão usar essas nossas habilidades, essas nossas fortalezas, em prol de transformação de um grupo ou de uma comunidade. É bem diferente também a noção de projeto de impacto que tem no marketing, que se vocês forem procurar projetos de impacto, vocês vão entender que o impacto que se quer é um impacto transformador em prol do lucro. E aqui a gente não está falando em projeto de impacto, a gente está falando em projeto de impacto social. Não é uma estratégia de marketing, é uma estratégia de cidadania. É se trabalhar com uma iniciativa sabendo que ela será transformadora de uma realidade. Um projeto de impacto social que eu tenho participado é o documentário Proibido Nascer no Paraíso. Se vocês quiserem dar uma olhada, depois eu deixo o link para vocês assistirem um pedacinho do projeto que ainda não foi lançado em cinemas, mas está sendo lançado dentro de um projeto de impacto social. E o argumento desse documentário é discutir por que mulheres que engravidam na ilha de Fernando de Noronha, a maioria de vocês já ouviu falar da ilha, uma ilha paradisíaca, brasileira, no Nordeste brasileiro, as mulheres que engravidam, elas não podem ter os filhos e as filhas em Fernando de Noronha. Elas são retiradas da ilha para ter os partos ou em Recife, com o apoio do governo do estado do Recife, ou em Natal, quando tem plano de saúde ou tem apoio das famílias. Mas elas não podem parir em Fernando de Noronha e é toda uma discussão do motivo pelo qual elas não podem parir lá. Parece uma coisa boba, né? Ah, tudo bem, sai para parir, mas não é assim, né? Quando você tira uma mulher que está grávida e que está vulnerável por conta do momento, que é o momento de gerir um ser dentro de você e de cuidar muito da sua saúde por conta disso. E de uma quantidade de hormônios que fazem parte da gravidez que estão presentes no corpo só naquele momento, durante a gestação. Essas mulheres, elas são retiradas das vidas obrigatoriamente, elas não têm opção, elas são obrigadas a sair de Fernando de Noronha, querendo ou não. Antes elas saíam com 30 semanas, ultimamente elas estão saindo com 26 semanas. Pensem, o bebê vai nascer quando elas estiverem com 40, 41 semanas. Então, é muito tempo longe de casa, longe das famílias, longe dos outros filhos, tendo que entrar em licença maternidade no trabalho, deixando o marido sozinhos ou esposa sozinhas e assim por diante. É bem complexa essa situação e o documentário vai discutir isso, discutir até que ponto é honesta essa atitude de dizer que se faz isso em prol da saúde da mulher e do bebê, porque não existe UTI em Fernando de Noronha, mas a mulher é obrigada, mesmo que a gestação esteja ocorrendo perfeitamente bem e que pudesse ser conduzida para um parto natural sem problemas, isso é proibido. E as mulheres que se recusam a sair são caçadas.
caçadas, literalmente, pelo poder público. Então, esse é um documentário que, ao trazer essa temática, quer transformar, quer discutir essa questão em Fernando de Noronha, mas que pode ser trazida para vários outros lugares do Brasil. Como é que é a estratégia de lançamento, então? Depois do filme montado, embora durante a montagem tenha se conversado com muitas mulheres especialistas nesse assunto, depois do filme montado, o projeto de lançamento desse documentário vai contar com o apoio de organizações, associações e instituições que também lutem pela questão de valorizar o poder da mulher decidir o que ela quer sobre o próprio corpo e sobre o próprio filho, né? Então, em vez de fazer um lançamento direto no cinema, o lançamento é dentro dessas instituições, organizações, associações que podem, de alguma forma, levar esse filme adiante para que a discussão chegue cada vez a mais pessoas. Uma das primeiras edições foi numa comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Mulheres da Ordem, que tem potencial de disseminar essa questão, de tentar achar soluções para essa questão. Isso é um projeto de impacto social, porque visa lá na frente uma transformação. É bem importante entender isso. Há muitas possibilidades de se fazer um projeto de impacto social e uma delas é por meio do audiovisual, que tem feito muito isso. O cinema documentário tem trabalhado muito com projetos de impacto social, que vão produzir discussões para que dessas discussões saiam transformações sociais. E eu vou compartilhar aqui com vocês um livro que foi escrito pela Trópico, que é uma produtora audiovisual aqui de Curitiba. E deixa só eu achar aqui. Acho que vai ser mais fácil. Deixa eu ver onde é que eu coloquei, que eu já baixei o livro. Vocês sabem como eu sou, né? A dificuldade de achar aqui por conta... Eu tinha deixado aberto, gente. Acreditem em mim. E aqui, cadê onde está? Gente, onde é que baixou esse livro? Vamos ver se está aqui. Não, aqui então. Não. Olha, hoje está feio o negócio para eu achar onde é que está. Mas eu vou colocar o link para vocês do livro. E eu vou falando da Trópico. A Trópico é uma produtora audiovisual que trabalha com projetos de impacto social também, e que por criar projetos de impacto social, acabou criando um livro que chama Audiovisual de Impacto Social. Fala de audiovisual e trabalha, na verdade, com documentário. Um dos projetos que a Trópico acabou de lançar chama Pulsão. E é sensacional, não sei quem teve a oportunidade de acompanhar o lançamento ou de ouvir falar disso. O Pulsão é um documentário que trabalha com as transformações da democracia pelas quais o Brasil tem passado nos últimos tempos a partir de tudo que foi publicado na internet. Então, se tiverem curiosidade, vão lá olhar o documentário Pulsão. Depois que o documentário termina, a gente tem vontade mesmo, a gente fica pulsando para gritar. É sensacional e é um projeto de impacto social porque quer propor uma discussão sobre a democracia no Brasil. Então, Introdução Audiovisual de Impacto, Trópico é o nome da produtora. E a Trópico vai começar dizendo que o mundo não muda, as pessoas que o mudam, né? Uma citação do Ângelo Evangelista. E é bem importante isso, não é o mundo que muda, somos nós que mudamos. E nós mudamos quando queremos mudar, não quando os outros querem que nós mudemos. Os projetos de impacto social são formas de permitir às pessoas enxergar situações para querer mudanças. Então, histórias nos fazem reagir, o cinema é uma das artes que mais tem o poder de fascinar as pessoas e envolvê-las nos grandes dilemas da vida. Isso pode ser resultado da combinação das imagens e do som. A experiência diante de um mundo novo, a conexão com o que estamos vendo nas telas, mas além disso foi comprovado pela neurociência que ao assistir um filme ou ouvir uma boa história, aumentamos em nosso cérebro os níveis de cortisona e ocitocina, os hormônios que nos impulsionam a agir. Por isso, quando a gente assiste Pulsão, a gente fica pulsando, querendo mudança.
seja compartilhando o que gostamos, debatendo sobre determinado tema ou até mesmo buscando modificar estruturas sociais para transformar o meio em que vivemos. Eu vou deixar o link aqui do livro para vocês olharem depois. Mas vai discutir então de que formas a gente consegue olhar para as pessoas que são menos visibilizadas, para as pessoas mais vulneráveis, descobrir outros caminhos no audiovisual para enxergar estas pessoas, né? E esse e-book ele vai trazer uma série de exemplos para vocês clicarem e assistirem de histórias que, quando bem contadas, nos fazem pensar em formas de mudar, né? Então, tem esses exemplos produzidos pela Trópicos. Tem esse Revelar, o Diz Aí Fronteiras, que trata da questão das fronteiras de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Cidade do Leste, ali Brasil, Paraguai, Argentina, e discute como são os jovens que vivem nessa região, como eles são, né? São jovens que são meio paraguaios, meio brasileiros, meio argentinos. Qual é a igualdade? Qual é a identidade que eles têm? Quais são os preconceitos que eles vivem? Aí tem este outro filme que é muito legal também, que é sobre a ONG Teto, não sei se vocês ouviram falar. É uma ONG que trabalha com construção de casas, casas para durar um tempo até a pessoa conseguir construir sua própria casa. São casas que são feitas de forma rápida e que seriam meio que provisórias, mas muito melhores do que os barracos onde as pessoas vivem, né? E aqui é um exemplo de como a ONG trabalhou com 15 famílias de uma comunidade em Colombo, aqui no Paraná. Esse Humanizar Arraigado, ele, sim, A Rua Será Mais Alegre, ele conta o caso destes dois personagens. É um casal que, ao adotar uma criança, quis morar num sobrado, no bairro Água Verde, em Curitiba. E quando eles começaram a visitar o sobrado para decorar, para arrumar, eles começaram a receber cartas dos vizinhos da rua dizendo que ali não era lugar de um casal homossexual morar. E, em vez dos dois se calarem, eles foram pedir ajuda e discutir a questão da homofobia. E conseguiram o apoio de muita gente. Então, o vídeo é um registro do ato de solidariedade a um casal que sofreu ofensas homofóbicas no bairro em que iriam morar e que estão morando. Depois tem Os Corpos Silenciados, que é sobre os travestis. Então, todos eles são exemplos muito interessantes para vocês clicarem para conhecer projetos de impacto social. A Sabrina Demose é minha colega jornalista, já trabalhei com ela numa pós-graduação, uma figura sensacional que doa sua vida para o audiovisual e agora para o audiovisual de impacto social. O Diego Florentino dirige muitos filmes e a Ana Spreisner é estrategista de impacto. São os três que criaram, então, esse livro, que eu vou deixar o link para vocês. E eu vou trazer um outro exemplo de projeto de impacto social, que é o Menino 23. Eu não sei se vocês conhecem essa história. É um documentário que está disponível nessa plataforma aqui, que eu estou abrindo para vocês olharem, que é a Videocamp. Quem conhece a Videocamp, que bom. Quem não conhece, se inscreva. A Videocamp é como se fosse uma plataforma para clubes de vídeo, para videoclubes, e que por muito tempo você se inscrevia e fazia uma exibição com mais de 5 pessoas e podia exibir os filmes, mas agora, por conta da pandemia, eles abriram para que a gente possa assistir sozinho, sem ser num clube de vídeo, todos os filmes que estão disponíveis aqui. São documentários e filmes que trabalham com questões muito interessantes para projetos de impacto social. E um dos filmes que muito me emociona, que eu simplesmente acho sensacional, é um filme chamado Menino 23. Eu vou digitar aqui, vocês vão estar enxergando, porque está bem em cima da minha foto. Mas a gente vai achar. Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. E eu queria deixar essa sugestão para que vocês assistam. É um filme que tem 79 minutos e ele é simplesmente sensacional, é impossível parar de assistir. Vou ler para vocês a sinopse. A partir da descoberta de tijolos marcados com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo, o filme acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de um fato assustador. Durante os anos 30, 50 meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para a fazenda onde os tijolos foram encontrados. Lá passaram a ser identificados por números. Foram submetidos ao trabalho escravo por uma família que fazia parte da elite política e econômica do país.
e que não escondia sua simpatia pelo ideário nazista. 2 sobreviventes dessa tragédia brasileira, Aloísio Silva, o menino 23, e Argemiro Santos, assim como a família de José Alves de Almeida, o 2, revelam suas histórias pela primeira vez. Eu vou colocar o trailer aqui, espero que vocês consigam assistir. A mentira nunca fica escondida por muito tempo. Nem consegue se enganar tanto por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Esposos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no nosso palácio. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato no Monte de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado. É numerado. Era por escala, né? Ele quis preto só. Porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira ali, acabando os cavalos, mergulhado os carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. A sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. A minha infância foi roubada. Cheia a mão e ó, pá! Ficava de braço aberto, de olhar em cima de grão de milho. Deus não livre, só ficaram vivos. Tomara que ninguém passe. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. Então, esse foi o trailer. É um documentário sensacional, como vocês viram, né? Que trabalha a partir do encontro de tijolos, onde havia no próprio material do tijolo a impressão de suásticas, e um professor foi pesquisar isso. Encontra um fazendeiro que também tinha sido movido pelo estranhamento que isso causava e também pesquisou. E a gente vai entender que na década de 30 já havia abolição da escravatura há quase 50 anos no Brasil e um grupo de meninos foi escravizado, meninos negros foram escravizados. Além da história, que é sensacional, a linguagem do documentário, do ponto de vista de produção audiovisual, também é incrível, a produção das imagens, reconstrução de cenas, é algo que vale muito a pena saber que existiu. E por que isso é um projeto de impacto social? Porque a gente precisa discutir a forma como a nossa população preta foi tratada no Brasil, seja quando a princesa Isabel assinou a lei, uma das menores leis do mundo, que tem 2, 3 linhas, e disse: vocês estão livres, livres da própria sorte, problema de vocês, que nós trouxemos vocês, pessoas livres da África, e fizemos com que vocês trabalhassem aqui como escravos, apanhando, comendo mal, agora vão para a rua e se virem, né? É um absurdo. Mas, para além deste absurdo, os outros absurdos que vieram depois, né? Então, assim, temos que entender que o Brasil é um país de racistas e temos que compreender nosso racismo para nos transformarmos em pessoas antirracistas. E a gente precisa entender o que aconteceu com essa população toda para que a gente consiga entender a importância de determinadas situações, como as cotas, por exemplo, que foram aceitas por um momento e que hoje voltam a ser discutidas no Brasil como algo que não seria correto. Então, assistam ao documentário e a gente conversa e discute na aula sobre quais são as considerações de vocês com relação a projetos de impacto social e como é que vocês poderiam encaixar projetos, né, nas vidas de vocês, nos trabalhos de vocês, ou projetos que já tenham percebido que existem. Em outras aulas a gente vai conhecer projetos que já fazem isso, tá bom? Um abraço então, obrigada por ficarem até aqui e assistam ao documentário que a descrição está ali. O link do documentário da Videocamp está ali na descrição. Beijo a todos e a todas também. Tchau, tchau.